Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Sou César Tavares, dividindo com vocês mais uma reflexão da semana. Pessoal, o meu convite de hoje é fazer uma pergunta. Você um dia já sonhou em ser um grande produtor rural? Um produtor rural realmente muito grande, com grandes produções. Eu diria muito mais, você pode ser um latifundiário. É esse o convite do nosso Minuto de Reflexão de hoje. Seja o maior latifundiário que você um dia possa ter imaginado e que talvez nunca tenha imaginado. Eu vou contar uma historinha para vocês e veja se você não pode ser esse latifundiário. Sabe por quê? A semente que você vai produzir, os frutos que você vai produzir, é capaz de mudar toda uma cidade. Eu digo mais, é capaz de mudar todo o seu país. E por que não o planeta? É a semente mais mágica e mais poderosa que você um dia poderá ter. Porque essa semente, ela transformará a vida de todos ao seu redor, de todos que aceitarem a sua semente. Vamos ouvir essa história? Havia um semeador muito simples, muito humilde de coração. Ele era manso, ele era plena luz. E ele saiu a semear, até mesmo com os seus pés descalços, com as suas roupas muito simples. Só que no começo, as suas sementes caíam num solo onde não dava frutos, era uma estrada. E aí, conforme ia caindo essa semente mágica, ela não dava frutos, não gerava outras sementes. Vinha os pássaros, pegava essa semente e levava embora e nada produzia. Porém, ele continuou a semear com toda a sua humildade de coração, até que ele encontrou, um pouco mais à frente, um solo pedregoso, onde tinha muita pedra embaixo e pouco solo. O solo era muito superficial. Essas sementes, elas até geravam raiz, mas raízes que não tinham profundidade. Vinha o sol e logo as queimava, e elas também não produziam frutos, nem outras sementes. Logo mais na frente ele encontrou um solo bacana, um solo fértil. E aí, só que em volta dela tinha muitos espinheiros. Então essa raiz da profundidade estava apta a desenvolver a planta da semente mágica, mas os espinheiros logo sufocaram e também elas não produziram nada. O quarto solo, este sim, era um lugar pronto para semear, onde se plantava a semente, e ela de uma forma muito rápida e mágica desabrochava, crescia essa planta e gerava aí em alguns lugares 30 sementes, 60, e à sua volta às vezes até 100 sementes para uma única semente. E aí tudo se transformou. Pessoal, essa história é contada pelo maior semeador que o nosso planeta já acolheu. O nosso diretor maior, o nosso presidente, Jesus Cristo. Ele conta essa história e para mim ele foi o maior semeador de todos os tempos. Seja você também um semeador. Por que não? Ele está convidando. Você pode ser o solo ruim, em que a escolha é sua, né? Em que joga a semente mágica, poderosa. Importante. E antes de eu falar do solo, o que seria a semente? A semente nada mais é que o próprio Evangelho. Ele sim é mágico, ele sim é poderoso, ele sim é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa que receba ele, a semente. Mas cada um de nós podemos ser qualquer um tipo de solo. Recebe a semente, o Evangelho, e joga naquele solo no meio do caminho, sem profundidade, o solo compactado. Vem a árvore, vem o espírito maligno, é assim que Jesus fala. Ou seja, não está preparado para receber o Evangelho e leva embora. Então são pessoas que ainda não estão preparadas para receber o Evangelho.
bate, fica, mas aí o vento leva, o espírito maligno leva e não recebem, não conseguem ver a dimensão dessa semente mágica. O segundo solo, pedregoso, até começa a gerar algumas raízes. Será que você quer ser esse solo? Mas a hora que vem o sol, queima. Por quê? São as pessoas que recebem o Evangelho, estão dentro da igreja, do templo evangélico, ou do centro espírita, estão em qualquer templo religioso. Nossa, que gostoso, que bacana, o Evangelho é lindo, ai, como tudo é maravilhoso. Mas vira as costas, na primeira esquina já começa a brigar com os filhos, com a mulher, e começa a cair em toda a perversidade, começa a falar mal. Ah, meu patrão é que precisa vir ouvir essa semente, o Evangelho. E aí não tem profundidade. O terceiro solo, será que você é esse solo? Você recebe o Evangelho com toda a humildade no coração. Você entende a importância disso e aquilo começa a desabrochar e começa a querer produzir alguma coisa. Mas vem os espinheiros, vem as vicissitudes da vida, vem os vícios de todas as matizes, vem o orgulho, vem o egoísmo, vem as paixões. E aí você não consegue produzir sementes. Mesmo sabendo da importância do Evangelho, a inveja, o excesso de vaidade acaba corrompendo. Agora o quarto solo gera muitas e muitas sementes e acaba propagando essa semente. Já pensou se todos nós buscássemos como meta de vida produzir sementes como o quarto solo? E por que não nos transformarmos semeadores? Então, pessoal, seja um latifúndio da sua vida, para que você consiga, como diz o próprio Evangelho, o exemplo que Jesus diz, né? Atinja 30 pessoas, 60, 100, pergunta para reflexão. Quantas pessoas você tem capacidade de atingir com a semente do Evangelho? Tem muitas pessoas que têm vergonha de mencionar o Evangelho numa reunião familiar. Ai, aqui não é um lugar para falar do Evangelho. Aí sim que é lugar de falar do Evangelho. Dentro do seu trabalho, aí sim que é lugar de falar do Evangelho. Seja um latifundiário em que você receberá muitas graças e todos aqueles sentimentos que te afligem ficarão para trás. É essa a reflexão de hoje. Um beijo no coração de todos e até semana que vem com o próximo vídeo.